Muito bem, agora 11 horas, ou melhor, 12 horas e 11 minutos. Uma mãe atípica faz uma denúncia. Ela e a filha autista foram desrespeitadas dentro de um ônibus em Vitória da Conquista. A menina não conseguiu passar pela catraca. A cobradora não aceitou. Teve discussão e confusão. O caso foi parar na delegacia. Jaqueline é mãe de uma criança autista de 9 anos de idade. E ela tem outras comorbidades, ela é bipolar, ela tem transtorno na fala, ela tem TDAH severo. Eu sou mãe de 2 filhos autistas. E o autismo, ele nunca vem, a maioria das vezes, 90%, ele nunca vem só com autismo, ele vem com outras comorbidades. Segundo Jaqueline, na semana passada, ao entrar num ônibus com a filha, informou à cobradora que a criança não conseguia passar pela catraca porque ficava agitada e desconfortável. Mas, segundo a mãe, a funcionária não aceitou. Quando a gente foi descer do ônibus, eu falei assim: ô Cécis, passa o cartão, mãe, roda a catraca. Aí ela foi e falou assim: não, ela é obrigada a passar na catraca. Ela estava devidamente identificada com o cordãozinho, com o crachá e tudo mais. Eu falei: ô meu bem, ela não é obrigada a passar na catraca não, e ela não pode passar na catraca porque ela está desregulada. Não, ela é obrigada porque é a norma da lei, da empresa. Isso a cobradora? A cobradora falando. Ela começou a relatar, só que aí ela foi assim, de forma grosseira comigo. Cecília ficou assim, ela ficou assustada. A mãe conta que as duas discutiram. A filha desceu do ônibus e ela ficou dentro, quando a funcionária pediu que o motorista seguisse viagem. Ela foi e falou assim: arrasta o ônibus, falou para o motorista, arrasta o ônibus. O motorista falou assim: não, porque a criança está do lado de fora. Aí ela mandou a Cecília entrar, entra no ônibus. Eu falei: não, Cecília, você não vai entrar no ônibus, você não vai entrar no ônibus. Essa psicóloga infanto-juvenil explica que no espectro, que são as características que cada pessoa autista vai apresentar, é comum resistência a estímulos como sons, cheiros, multidão e texturas. O espectro, nada mais é do que a forma individual desse autista diante o mundo, diante de seus comportamentos. Não é porque 2 pessoas possuem um transtorno do espectro autista que eles irão se comportar de maneiras iguais, Cada um tem a sua subjetividade dentro do autismo. Os sinais e sintomas que podem indicar o autismo passam desde padrões rígidos de comportamento, a questão sensorial, a dificuldade em lidar com questões sensoriais, a dificuldade na comunicação. Com a situação, Jaqueline conta que a filha ficou desregulada e teve uma crise. Depois disso, Jaqueline registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, no Conselho Tutelar, fez uma denúncia ao Ministério Público e acionou um advogado. Na esfera civil, a gente vai acionar tanto a empresa Atlântico como o município de Vitória da Conquista, tendo em vista que tal fato gerou constrangimento tanto na criança quanto em sua mãe. Então a gente vai buscar essa reparação por dano moral na justiça. Segundo a delegada, esse foi o segundo caso de desrespeito aos direitos da pessoa autista na mesma semana, relacionado à mesma empresa, a Atlântico Transportes. A gente teve outro registro também envolvendo uma criança portadora do TEA, e isso nos preocupa, Então, assim, o transporte público deve ser o tempo todo acompanhado e administrado por pessoas que têm responsabilidade, que têm comprometimento. E isso será apurado também. Por meio de nota, a Prefeitura informou que está apurando o ocorrido para tomar as medidas necessárias. Disse ainda que vai preparar uma cartilha de ética para motoristas, cobradores e demais envolvidos no transporte público municipal e que solicitou às empresas do transporte público municipal que capacite os funcionários com cursos de relações humanas. Até o momento, o Atlântico Transportes não divulgou nenhum posicionamento oficial sobre o caso. Jaqueline espera que o caso dela sirva como exemplo para que isso não volte a acontecer com mais nenhuma pessoa autista. Tome uma providência em relação a isso, porque o caso de Cecília não é um caso isolado. Foi um caso que está tendo repercussão, mas é um caso que está tendo o tempo todo. Está acontecendo isso com as mães atípicas, tendo problema com os filhos. Só uma mãe autista, só uma mãe atípica sabe o que é o seu filho desregulado. A desregulação dentro do autismo pode estar associada a muita questão sensorial ou emocional.
né? A criança ela pode gritar, pode chorar, né? Pode perder o controle da situação e realmente chorar muito, gritar, pode chegar a agredir outra pessoa, até mesmo se autoagredir. A gente chama, quando existe esse estímulo, esse excesso de estímulo, a gente chama de meltdown, que é uma crise, né? Que já é estudada dentro do autismo. Então, no caso dessa criança, ela passou ali por toda aquela situação, né? Tem a questão da própria condução da situação, que não foi uma condução amigável, não foi uma condução que pudesse facilitar esse processo dela, né? E aí acabou que aumentou um pouco mais essa desregularização. Olha, nós recebemos aqui um posicionamento da Associação das Empresas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Vitória da Conquista. E esse posicionamento diz que, seguindo a determinação da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana sobre gratuidades previstas legalmente no transporte público, a Atuv informa: fica expressamente proibido o embarque de passageiros pelas portas do meio e traseira do ônibus, exceto pessoas com necessidades especiais que estão autorizadas a fazer o embarque pela porta do meio. O desembarque pela porta dianteira será permitido somente para gestantes e pessoas obesas, após pagarem a tarifa. Idosos acima de 65 anos, nascidos até 1959, também com verificação do documento de identidade. Está aí o posicionamento da associação. Me parece que faltou um pouco de bom senso aí nessa situação.